Olá pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai ver algumas questões de cinemática com mais diversas bancas para a gente pegar alguns macetezinhos aí em cada questão. Vamos lá. Primeira questão diz assim: um drone voando na horizontal em relação ao solo, como indicado pelo sentido da seta na figura, deixa cair um pacote de livros. A melhor descrição da trajetória realizada pelo pacote de livros, segundo o observador em repouso no solo, é dado pelo percurso descrito na... Aí ele dá 5 trajetórias e pede para a gente descrever o melhor percurso. Vamos lá. O observador está no solo, certo? Então ele vai ver o pacote caindo. Só que, como o pacote está preso no drone, a tendência pela primeira lei de Newton é ele continuar em movimento. Então, definitivamente não pode ser nem a trajetória 1 nem a trajetória 2. A trajetória 5 não pode ser porque a velocidade não vai deixar de existir de uma hora para outra e ele vai cair em linha reta. Sobre o pacote, quando a gente soltar, também vai estar agindo a gravidade, a força gravitacional. E aí, como vai ter uma aceleração gravitacional, uma força, e aqui a gente vai ter a resistência do ar, também não vai poder cair na trajetória 3, em linha reta aqui, certo? A melhor trajetória que descreve o movimento do pacote, no caso, vai ser a trajetória de número 4. Resposta, letra D, certo? O ES 2019 estima-se que o mosquito seja capaz de voar 3 km por dia. Nessas condições, a velocidade média do mosquito corresponde em km por hora a... Ele quer saber a velocidade média, certo? A gente tem que lembrar que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. No caso, o ΔS aí vai ser 3 km. Como ele quer a resposta em km por hora, a gente vai ter que dividir quantas horas tem um dia, que no caso são 24 horas. Então é só a gente dividir 3 por 24, que dá 0,25. Resposta correta, letra A, né? 0,25 km por hora. UF 2019. O morcego é um animal que possui um sistema de orientação por meio de emissão de ondas sonoras. Quando esse animal emite um som, recebe um eco 0,3 segundos após. Significa que o obstáculo está a uma distância dele. Aí considere a velocidade do som no ar de 340 km por segundo. Então, ele quer saber a distância. No caso, ele quer saber o ΔS. Ele me deu a velocidade e me deu o tempo. Só que tem que tomar cuidado nesse tipo de questão, porque ele diz assim, o animal emite o som e recebe o eco. Então, o som vai, bate no obstáculo e retorna. Então, esse ΔS que a gente vai encontrar é o ΔS do som batendo no obstáculo e voltando. Para a gente saber a distância, no caso do obstáculo até o morcego, a gente teria que dividir por 2. Então a gente vai fazer aqui a velocidade é ΔS sobre ΔT, que vai dar 340, que é a velocidade, e o ΔT 0,3. Tá dividindo, vai passar multiplicando, a gente vai encontrar que o ΔS é 102 metros. Como é o eco, né, a distância de ida e volta, a gente vai ter que dividir por 2. Isso vai resultar em 51, no caso, a letra B. Para os mais afoitos, iria marcar a letra A, 102 metros, né? outra alternativa. Mas tem que tomar cuidado, alguns detalhes que a questão dá. Esse é um deles, o eco, o som vai e retorna. Então tem que dividir por 2. FATEC 2019. A linha azul do metrô de São Paulo foi inaugurada em setembro de 1974 e opera hoje com extensão aproximada de 21 mil metros, distribuídos por 23 estações, da estação de Jabaquara à estação Tucuruvi. O tempo médio para percorrer o trajeto entre as duas estações terminais citadas é de aproximadamente 45 minutos. Se um passageiro de um trem metrô na estação Jabaquara entra e desce apenas na estação Tucuruvi, podemos afirmar corretamente que sua velocidade escalar média em km por hora é mais próxima de... Então tem que tomar alguns cuidados. Ele quer, nesse caso a questão, quer a velocidade média em km por hora. Só que ele me dá a distância em metros e o tempo em minutos. Então a gente tem que fazer as transformações.
de metro para quilômetro, de minuto para hora. E ele ainda diz mais, é mais próxima de, então tem que tomar cuidado. Então vai ser um valor aproximado. Vamos lá, velocidade, ΔS sobre ΔT, como a gente sabe. O ΔS é 21.000, a gente transforma para quilômetro a 21 km. O ΔT é 45 minutos, vai transformar para hora da 0,75 horas. Para quem não sabe fazer essa transformação, é só fazer uma regrinha de 3 bem simples. A gente vai pegar 1 hora equivale a 60 minutos, 45 minutos equivale a x horas. Faz o meio pelos extremos, que vai dar o valor de 0,75 horas. Aí a gente vai dividir, né? Velocidade é igual a 21 dividido por 0,75, resultando na velocidade de 28 km por hora. Note que não tem nenhuma das alternativas que dê 28 km por hora, mas a questão diz é mais próxima de. E o mais próximo é da letra B, que é 30 km por hora. Certo? Existem várias versões do Caminho de Santiago, que são trajetos percorridos anualmente por milhares de peregrinos que se dirigem à cidade de Santiago de Compostela, na Espanha, com a finalidade de venerar o apóstolo Santiago Maior. Considere uma pessoa percorrer um desses caminhos em 32 dias, andando a uma distância de 800 km e caminhando com a velocidade média de 3 km por hora. O tempo que essa pessoa caminhou por dia em média foi de. Então ele quer saber o tempo que ele caminhou em média por dia. No caso, a gente pode encontrar o tempo total fazendo velocidade igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade foi 3 km por hora e o ΔS, que é o espaço que ele percorreu, foi de 800 km. Substituindo na equação, a gente vai ter um ΔT como 800 dividido por 3, que dá 266,67 horas. Só que esse tempo aí foi de 32 dias caminhando, certo? Então a gente vai pegar e dividir por 32, que vai dar em média 8,33 horas, ou 8 horas e 1/3 de hora, ou seja, 8 horas e 20 minutos. Letra B. Para quem também não sabe fazer isso, também só relembrando da questão anterior, faz uma regra de 3. Se 1 hora dá 60 minutos, 0,33 vai dar x minutos. A gente faz essa relação aí, que no caso vai dar 20 minutos, certo? A questão da SpaceX 2020. Considerando um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniforme, a gente tem que lembrar da função horária do espaço. O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo. O espaço do objeto no instante t igual a 10 segundos em metros é. Ele quer saber o espaço quando o tempo é 10. Só que ele me deu só apenas esse gráfico aí, certo? A partir do gráfico, a gente pode descobrir a função horária do espaço. Para quem não lembra a função horária do espaço, é a famosa equação do sorvete, certo? E aí a gente sabe que esse ponto aqui inicial é o S0, no caso é S3 metros, certo? A velocidade, a gente teria que calcular os ΔS sobre ΔT. Esse eixo aqui é do espaço. Para a gente calcular o ΔS, eu tenho que pegar só 2 pontos. Então eu posso pegar esse ponto e esse outro ponto. Que o S aqui é 12, então eu vou fazer 12 menos 13, dividido pelo tempo final menos o inicial, 3 menos 0. E a gente está aqui, ó, sorvete, o espaço inicial é 3, a velocidade vai ser ΔS sobre ΔT. Então peguei os pontos que a gente tem, 12 menos 3 dá 9, dividido por 3 vai dar 3. E aí a função horária do espaço nessa partícula vai ser S é igual a 3 mais 3t. Então substituindo, como ele quer saber o espaço quando o tempo é 10, eu vou substituir o t por 10, e aí vai ficar S é igual a 3 mais 3 vezes 10, que vai dar S igual a 33 metros, que é a resposta à letra C, certo? A nossa última questão aqui, uma questão de gráfico também, só que aqui é mais teórica. Um automóvel viaja em uma estrada retilínea com a velocidade constante. A partir do dado instante, considerado com t igual a 0, o automóvel sofre uma aceleração distinta em 3 intervalos consecutivos de tempo.
o gráfico abaixo, né? Aqui. Analise as alternativas que contêm um gráfico que melhor representa o deslocamento do automóvel no mesmo intervalo de tempo. Aí um gráfico 00 representa a origem do sistema de coordenadas. Aqui esse ponto aqui, bota aqui, alterar o ponteiro. Esse ponto aqui é a origem das coordenadas. Nota o seguinte, aqui é a aceleração e aqui vai ser o tempo. No caso aqui, a aceleração é negativa. Se a aceleração é negativa, o movimento é retardado, certo? Então aqui no caso ele vai estar diminuindo a velocidade. Então o espaço com o passar do tempo vai estar diminuindo. Nesse ponto aqui, certo? A aceleração é zero. Então no caso aqui, o gráfico espaço em função do tempo vai ser uma linha reta, vai ser retilíneo, certo? E nesse ponto aqui, a aceleração é maior que zero, positiva. Então nesse ponto aqui, o espaço em função do tempo vai estar aumentando, né? Cada vez mais a gente vai ter um aumento do espaço em relação ao tempo. E aí ele dá esses 4 gráficos aqui. Então vamos lá, esses gráficos aqui, eles são diferentes do gráfico anterior, porque esses gráficos aqui é espaço e tempo, é metro e o tempo é segundo. Detalhe muito importante, como esses aqui, ó, o espaço ele permanece o mesmo nesse ponto, então não pode ser, porque ele está tendo velocidade, não pode ser. Então logo de cara eu posso eliminar a letra E, porque ele diz que o espaço permanece o mesmo espaço e nesse intervalo de tempo, e o espaço aumenta, então eu posso eliminar a letra E, a letra C e a letra D, logo de cara. Então, um macete para quem vai fazer questões de múltipla escolha é que a gente vai eliminando as alternativas que logo de cara a gente já possa perceber que estão erradas, certo? Então sobra a letra D e a letra A. Aí um detalhe muito importante, nesse movimento aqui, esse primeiro movimento ele é retardado. Então quer dizer o quê? Que com o passar do tempo, essa velocidade, esse espaço aí, ele vai diminuindo, vai diminuindo. Então aqui ele está aumentando. Quando eu tenho assim, ele vai aumentando o espaço. Então o correto seria que esse primeiro ele fosse assim. É o que está acontecendo com a letra A. E no segundo é exatamente o contrário. Né? O terceiro, no caso. É exatamente o contrário. O espaço ele vai aumentando cada vez mais com o passar do tempo. Então, o que nos resta, no caso, marcar a alternativa de letra A, né? Que é a resposta correta, por conta desses gráficos aí. Então, espero que eu tenha esclarecido um pouco a cabeça de vocês aí. Espero ter ajudado nas atividades que vocês vão fazer e que vocês consigam compreender. Aí a gente vai colocar mais vídeos sobre esse conteúdo mais para frente. Então é isso aí. Forte abraço. Valeu e até a próxima.